Boa tarde. Sempre é uma alegria poder falar sobre o Espiritismo e conversar. Então nós vamos ter uma conversa hoje um pouquinho diferente, mas dentro daquilo que é a exposição comum aqui da Sociedade Espírita. Talvez passe uns 5, 10 minutinhos apenas, mas o passe vai ser individual, como a gente estava conversando ali antes, né? Para que a gente possa harmonizar um pouquinho o nosso diálogo, eu vou convidar que a gente feche os olhos um instante, para que a gente possa deixar, né, baixar um pouquinho a energia do sábado, né, que é movimentado, que a gente deixa as coisas da vida fluírem, né, relaxando, pensando naquilo que nós estamos vivendo. Vamos pedir a Deus nesse instante, nosso Pai Criador, que nos ajude. A Ele, Jesus, nos orientou que pedíssemos. Então, Senhor Jesus, pedimos em Teu nome para o nosso Deus Criador que nos auxilie na compreensão e na prática daquilo que Tu nos vem ensinar. Que seja feita a Tua vontade, abençoe a todos nós neste momento e que assim seja. Eu fui felizmente convidado a falar novamente hoje sobre um tema que nós abordamos num retiro aqui da casa, que é a reencarnação como chave da doutrina do cristianismo, da mensagem de Jesus. Então, isso tudo, como eu sempre tenho dito, numa abertura que traz o posicionamento de onde nós estamos e aonde nós queremos chegar, inclusive como pessoa, né? Que isso é apenas um exercício que parte da questão filosófica da doutrina espírita, em busca, é claro, do melhoramento ético, moral, que o Espiritismo traz também como religião, e como ciência também, sendo que a mediunidade, os planos espirituais já são comprovados, né, até mesmo por máquinas, mas não só por isso, né, desde o tempo do surgimento, da organização do Espiritismo. Né. Mediunidade é algo mais antigo porque é um sentido humano. Nós vamos falar então desse ponto de vista e é claro que modestamente eu me coloco entre aqueles que aqui estão dentro de muitas dúvidas que nós temos, não é? Naturais e algumas reflexões pessoais, mas a maioria delas, todas reflexões consagradas já pelo exercício do Espiritismo, não meu, mas da doutrina espírita como instituição já desde o século XIX. Então já passou mais de um século, né? 100 e tantos anos. E foi sendo preparada há muito tempo antes. Então a nossa pauta de hoje é reencarnação, como chave da doutrina do cristianismo. Eu vou, como disse muito bem aqui o nosso querido Dirceu, as pessoas vão mudando, não é? E como aqui nós não partimos de um ponto de vista maior para o menor, ou menor para o maior, mas de qualquer ponto de vista, pode-se falar em Deus, em Jesus, porque todos somos seus filhos e todos temos uma relação com Deus individual. Isso é muito importante, né? Não há uma consciência que Deus não tenha criado com amor e que Ele abandone. Então, muitas coisas aparentemente são repetidas. Mas a repetição é que nos aprofunda, porque essas são, inclusive, né, técnicas de educação modernas que o Allan Kardec, que era um pedagogo consagrado na França, quando publicou as obras espíritas com o codinome, né, de Allan Kardec, porque o nome dele era Léon Hippolyte Denisard Rivail. Era um educador consagrado, tinha livros lançados. E naquela época a França começou a ter movimentações mediúnicas que viravam espetáculos, que eram, né, as mesas que escreviam, porque, né, amarravam-se lápis nas mesas e faziam-se espetáculos teatrais de magnetismo e virou moda isso. E não por acaso, não é? Então, Hippolyte Léon Denisard teve curiosidade sobre isso, como um cético, como não crente, né, de que aquilo seria possível. Resumindo, né, um pouco para que a gente chegue no contexto da reencarnação. Mas, a partir da sua lógica já desenvolvida em outras existências,
Não que ele soubesse disso, né? Ficou-se sabendo disso depois, porque ele era um cético, um pesquisador, um professor, um pedagogo, portanto precisava de provas. Então as mesas, né, que se manifestavam, batiam. Ele perguntou, mas então por que não se tenta, né, fazer perguntas? Então por que não se tenta conversar? Porque não pode uma mesa, né, ter vida própria e consciência, uma cadeira, um objeto material. Se há uma racionalidade por trás disso, alguém está tentando dizer alguma coisa. E começou a pesquisar o invisível a partir disso. E a partir da fundação da Sociedade Espírita de Paris, lá pela metade do século XIX, um pouco antes, por associação de pessoas interessadas no fenômeno mediúnico de todo o planeta, começaram a se corresponder. Não tinha grupo de WhatsApp na época, ninguém foi expulso, né? Então deu tudo certo. Mas enfrentou muitas coisas, sim, com certeza, não é? A partir da ação do mundo espiritual, o mundo que é administrado pelo nosso querido Jesus Cristo, né, o Mestre, nesta dimensão do universo, não por acaso espíritos foram se aproximando, né, daquele fenômeno. Allan Kardec, depois assumindo este nome, sendo de uma encarnação quando ele tinha sido um sacerdote druida, e já pesquisava essa questão também da reencarnação, da imortalidade da alma, etc., levar a ele, então, fenômenos mediúnicos. Pessoas que enxergavam, que viam, que tinham memórias, e fatos foram acontecendo. Muitos, muitos, né? E comprovados cientificamente, né? A ciência da época não tinha como hoje, não é, ver a física quântica, os fenômenos, né, do microcosmos. Mas, por exemplo, chegava alguém lá que nunca tinha tido contato com nada de outra pessoa, e isso está, inclusive, não é, nos livros, nos 5 livros, né, o Céu e o Inferno, o livro dos Médiuns, o livro dos Espíritos, principalmente, né, a Gênesis, são pesquisas científicas. A pessoa dizia, olha, eu sou tal pessoa, eu vivi com tal pessoa, falava através da mediunidade. Alguém via, ou alguém escrevia, ou alguém fazia o fenômeno, não é, da aproximação, que ainda se chama de incorporação mediúnica, né? E dizia coisas que eram um segredo, muitas vezes. E Chico Xavier, depois, né, num outro momento, muitas vezes recebeu mensagens, né, de pessoas que se desencontraram pelo acidente, né, do desencarne fatal, que não existe, mas considerado por muitos, né, a tristeza de um destino cruel, a morte prematura, mães desconsoladas, etc. Chico Xavier, sendo a reencarnação, inclusive, de Allan Kardec, isso também já publicado dentro da cultura espírita, trouxe vários momentos de consolação. Inclusive, um juiz aceitou o depoimento de um espírito que tinha sido vítima de assassinato, inocentando a pessoa que estava sendo réu naquele momento, pela assinatura, não é? E pela perícia, significando que havia ali um erro processual. E isso foi matéria nacional no Globo Repórter e está aí no YouTube para quem quiser ver. Fenômenos científicos comprovados que existem coisas que os nossos olhos ainda não conseguem ver, né? Ainda, porque todos veremos mais cedo ou mais tarde. Então, deste ponto, a gente contextualizou um pouco da função do espiritismo ser cristão, porque se não fosse cristão, não poderia ter um objetivo ético de transformação da sociedade, não poderia ter um objetivo de nos melhorar como pessoas e não teria nenhuma relação com Jesus Cristo, que disse, né, justamente que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, que deveríamos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. E aí uma série de problemas surgem com isso, numa questão de tempo, né? Uma questão possível de sermos melhores do que ontem, às vezes, né? Num esforço pequeno que seja, porque nós vemos, né, o nosso patinar em uma série de coisas que nem imaginamos que estamos errando, que nem temos a noção de que aquilo seria um erro ético, moral, e que é, né? E que vai sendo classificado, não que seja culpa, porque a culpa é uma questão psicológica, talvez criada com um desejo de domínio, né,
de poder, de consciências e até de religiosidade. Mudou-se o conceito de culpa por responsabilidade ao considerarmos que a classificação do invisível nos posiciona melhor quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Porque se observarmos com simplicidade, nós veremos que a elasticidade do pensamento nos leva para o microcosmos e para o macrocosmos numa rapidez bem tranquila, bem compreensível, não é? Nós estamos girando a milhares de quilômetros por hora em torno de em cima de uma bola. Imagine uma bola e uma mosca em cima da bola, né? Nós estamos girando, menos que uma mosca, mas que seja, né? E essa bola girando em torno de um globo maior. É o que está acontecendo conosco, isso a física já comprovou. E nós estamos aqui vivendo não por milagre, mas por criação de Deus, que é o Pai Criador, a inteligência suprema do universo, disse Allan Kardec na questão número 1 do Livro dos Espíritos, para que entendêssemos então que nós temos uma função de viver, que é sermos felizes, não artificialmente, é claro, mas encontrarmos em Deus a razão da nossa existência, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E essa questão já tem tempo antes de Jesus. Já se perguntavam os religiosos, porque como todo o empreendimento, sendo que Deus trabalha infinitamente. Nós já conversamos aqui num exercício filosófico simples, de que se Deus está fora do tempo, para ele não existe o tempo. Nem passado, nem presente, nem futuro. O tempo criado por Deus na sua sabedoria divina, que é maior do que aquilo que nós podemos compreender, porque quando a gente pede, como aconselhou Jesus, no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, né, falando com Deus, e recebemos aquilo que nos desagrada, nós estamos, no mínimo, né, tendo pouca fé ou desafiando a vontade de alguém mais sábio do que nós. Então nós temos que procurar essas relações todas dentro da questão da cultura espírita para compreender o porquê da reencarnação. Esse é o objetivo pedagógico de popularizar esse momento da nossa história mundial, sendo que Jesus também, profeta que era, não é evidente, se era o maior de todos, o mestre, não é? Dizendo que a luz precisava ser tirada debaixo da mesa e colocada para que todos pudessem ver e escolher os seus próprios caminhos com mais lucidez. Essa lucidez significa que nós somos filhos de Deus, criados dentro da lei de espaço-tempo para que nós possamos ter o mérito do nosso próprio progresso individual. Jesus deixou claro isso quando falou sobre justiça divina, cada um será dado segundo as suas obras, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Inclusive na questão da violência. Pedro cortou a orelha do soldado reagindo violentamente. Jesus disse, guarda a tua espada, Pedro, o apóstolo, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não é? Isso tudo não está em desacordo com a lógica da existência. Um filósofo que eu gosto de citar, o René Descartes, do século anterior, a esse momento, já dizia, penso, logo existo. Então esse primeiro é um significado de que nós temos uma consciência. A consciência eu cito às vezes, né, como um aparente milagre, vermos a mão, saber que existimos, temos, né, uma preocupação, um mínimo, né, de responsabilidade com todas as imperfeições que nós individualmente podemos catalogar ou não, mas que não é um milagre. Milagre é a lei da natureza. Fomos criados por Deus, saímos do sopro divino, passamos pelas fases inferiores de transformação do mineral, do vegetal, do animal, ganhamos uma consciência, uma responsabilidade individual, como eu disse antes, não é todos com amor de Deus. Mesmo que a gente não sinta, filosoficamente a gente joga isso para frente para saber o caminho depois. Mesmo que a estrada tenha buracos. Né? Esses buracos fazem parte, sombras, né? O vale de lágrimas e sofrimentos, o vale da morte, aquelas coisas todas que estão biblicamente falando, ou evangelicamente, fazem parte da nossa vida cotidiana. Mais claras hoje, graças a essa visão que misericordiosamente o Consolador prometido por Jesus, voltando ao século XIX, nos deu através do exercício amplo do contato com o mundo espiritual, porque Deus permitiu pela maturidade do momento. Então havia o nada para muitos, o mundo material, o mundo que saiu dos planos primitivos, isso na Gênesis está colocado, na Gênesis de Allan Kardec, não é ele que escreveu, tá? É os espíritos que
psicografaram e ele colocou lá nas obras. A massa, né, terráquea, deixando de ser um planeta primitivo, onde as consciências daqui nascidas se desenvolviam, e outros exilados de outros planetas mais maduros, escolas melhores, que não cumpriram as normas, as regras das escolas, e vieram para uma escola, um hospital ainda em desenvolvimento para fazer com que essa escola avance mais rapidamente, egípcios, chineses, hindus, né, pela lei dos semelhantes se atraíram, formaram as nações, as raças, e a partir disso fomos tomando consciência de mínima organização social. Deixamos de ser, né, andarilhos, de ser nômades, aprendemos a cultura, não é? Não se achou ainda o elo perdido entre o... Nós não somos descendentes de macacos. Os macacos são primatas, daqui um pouco ganhamos consciência, né? Não faz nenhum sentido. Apesar de que se sabe que nós temos apenas 2% de diferença, né, de genética de um rato. Né? Então há uma diferença de consciência nisso, há um espírito desenvolvido que trouxe essa consciência, essa memória de vidas passadas para espiar neste plano como se fosse o paraíso perdido colocado na Bíblia, né? Porque a maçã proibida teria sido provada, aquilo se transformou, né, numa analogia da saudade que sentia do mundo perdido e que até hoje sentimos, muitos de nós. Diz o Haroldo Dutra Dias, que é muito interessante procurar-se no YouTube, que se temos consciência e um mínimo de interesse pela reencarnação é porque somos mais antigos na memória do tempo do que imaginamos ser. Isso para muitos está sendo renegado hoje em dia. A reencarnação parece algo inaceitável e que está levando as pessoas a buscarem respostas imediatas aos seus problemas, que são mais profundos, porque nós não vivemos apenas uma vida. E como disse Jesus, se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E como se diz no Evangelho, segundo o Espiritismo, se as causas das minhas aflições não estão sustentadas na minha atual encarnação, aonde que elas estão? Deus então não é justo quando pune uma criança, aparentemente, né? Porque Deus não pune. Quando nossos caminhos não dão certo, por mais honestos que sejamos, e assim sucessivamente, poderíamos citar infinitos exemplos da dúvida sobre a justiça divina que só a reencarnação mais bem compreendida pode explicar. Deus não nos abandonou jamais. Acompanhados então pelos pedagogos espirituais, pelos sociólogos espirituais, pela economia, né, de todos aqueles que buscavam melhor compreender e chegaram um tempo mais avançado, irmãos mais velhos, Jesus, o mais maduro deles, nós aqui estávamos fazendo então o nosso progresso espiritual. Continuando, como eu disse, de uma escola superior que caímos, e lembrando então do paraíso perdido, e ajudando os irmãos que aqui estavam na escola primitiva. Num processo de cálculo, num planejamento estratégico, matemático, físico, que Deus criou num processo de oportunidade que sejamos felizes pelas nossas próprias escolhas e vontades, e pelo nosso próprio desejo, e por justiça, né? Porque senão não seria real uma justiça que privilegiasse um filho, criasse um filho perfeito e santo e outro totalmente, né, endemoniado. Né? Como disse aqui com um exemplo, né, superficial, é claro que o bem e o mal estão em disputa, né, num mundo totalmente perturbado. Onde é que está Deus nisso tudo que não aparece? Né? Moisés foi então o primeiro a vir com esta dúvida e trouxe, por inspiração mediúnica, divina, já que se esperavam, né, luzes do firmamento, os 10 mandamentos. E ali estava, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas quem é esse Deus que não aparece? Então, tempos depois, com a compreensão da natureza, porque aquela compreensão ela era sustentada assim em espíritos fora da maioria do tempo, que tinham uma visão ampla de que a natureza é um reflexo da causa divina, que a natureza é perfeita, nós não somos milagres, nós somos natureza e somos perfeitos, por mais que tenhamos algum defeito de fábrica, vamos dizer assim, de forma, não é? Nós estamos aqui hoje materiais, né? Não o mundo espiritual que nós não vemos, a maioria de nós,
Mas desde que nascemos com 2 células apenas, nós estamos com milhares e milhares de células diferenciadas. Umas delas viraram olhos, algumas viraram o cérebro, outras viraram... E foram ao longo da vida se transformando. Dentro de uma própria vida, o nosso corpo já não é mais o mesmo. E achar que isso é obra do acaso é uma grande arrogância nossa humana, da nossa ciência ainda, porque não existe efeito sem causa. Disse Allan Kardec com uma clareza tremenda. E o Einstein concordou com isso mais tarde, não imediatamente com Allan Kardec, mas disse que chegou a Deus pela ciência, compreendendo a lei de causa e efeito, criando base para a física quântica, que é uma outra questão que nós não vamos aprofundar nesse momento. Tudo isso para falar de reencarnação. Que nós não vamos ser perfeitos por obra do acaso, que nós trabalhamos a nossa consciência por estudo e por amor. 2 partes do nosso ser eterno, imortal. Eterno, vamos corrigir esse termo, porque eterno diz, né, na questão verbal, é quem não foi criado e que não tem fim. Então Deus é eterno. Deus não tem começo nem fim. Nós somos imortais, infinitos. Tivemos um começo na consciência de Deus, temos uma centelha divina que nos atrai para Deus, que não nos abandona, porque é Pai, Mãe, amor infinito, causa de todas as causas, e que não vai jamais nos aniquilar. Porque sendo Deus perfeito, nenhuma ovelha se perderá, disse Jesus. E isso não é uma promessa infundada. Basta entender que se Deus é perfeito, que ele não erra, que ele sabe tudo, se um de seus filhos não chegasse à perfeição, ele teria fracassado, filosoficamente. Pode ser que ele tenha criado infinitos seres. Se um deles apenas não conseguir, muitos falam de Lúcifer, o anjo caído, etc., né? E alguns dizem que este espírito será aniquilado por Deus. Qual é o pai que teria prazer ou tomasse a decisão de aniquilar um filho, né, criado por ele, se não fosse um Deus cruel? Né? Um Deus vingativo dos primitivos. Então, não existe essa condição. A vida é infinita. Então, Moisés começou já a preparar o coletivo global, não é? Através de Jesus. Não tinha muitas informações além do verbo, né, naqueles momentos. Jesus, quando veio, chegou à segunda revelação. Aqui eu estou com um livro que é do Edgar Arman, Almas Afins. Mas ele tem aqui uma trilogia que é Os Exilados da Capela e A Cortina do Tempo, que na Cortina do Tempo, que conta um pouco desse processo. Outros tanto, a Gênesis conta. O que nós faríamos se tivéssemos aqui combinado que nós vamos, quando vieram aqui os imigrantes, não é? Vamos, sem considerar o mal, tá? Vamos considerar apenas um planejamento, que não tivesse habitantes aqui, vamos falar uma coisa boa. Vamos urbanizar, vamos colonizar um determinado terreno, o que nós vamos fazer? Bom, nós vamos precisar fazer o solo, vamos precisar de escolas, vamos precisar de um juiz, vamos precisar de segurança, vamos precisar de etc. Isso é uma imitação pálida do que nós temos na consciência divina. Então Deus, quando cria, Ele nos deu todas essas intuições desse processo da sociedade que vai constantemente se transformando, do sentimento íntimo dentro de nós que vai tendo a certeza entre o certo e o errado. Às vezes insistimos e transformamos em maus hábitos, em vícios, em problemas, em ódios, rancores, mal-estar, cansamos da sombra, cansamos do sofrimento, retornamos ao bem dentro de nós. Mas a cada um será dado segundo as suas obras, né? Então, se eu semeei, é justo que eu colha. Não basta simplesmente eu dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. É preciso que eu arrependa, é preciso que eu perdoe, é preciso que eu resgate através do bem. Né? Jesus, então, na sua justiça divina, falou tudo isso quando encarnou. E entre os apóstolos, essa doutrina era muito clara. Entre o cristianismo primitivo também era muito claro. Se chama ressurreição. Não sabemos onde. As outras religiões também acreditam, e isso é bom. O espiritismo não é melhor do que ninguém, será o futuro das religiões, não a religião do futuro. Não é que todo mundo vai ser espírita, mas entenderemos que existem casas, muitas moradas na casa de Deus, existem sociedades, existem fenômenos de matéria que nós não sentimos, mas que intuímos pela lógica de existirmos, inclusive.
não é? Porque vocês não conseguem, a não ser que as minhas palavras estivessem saindo como uma legenda, né? Imagine que eu estivesse falando uma legenda aqui. Minhas palavras teriam se materializado. Mas elas estão no invisível, mas vocês ouvem, decodificam o que eu estou dizendo, porque foi combinado isso de uma forma linguística, trazem para dentro de si e vão aproveitar de acordo com o que é bom e o que é mal, refletindo e utilizando para o certo ou para o errado, pesquisando se aquilo que é verdade ou não, e assim por diante, não é? Por isso que mesmo que Jesus dizia, né, que não basta simplesmente a palavra, é o Espírito que torna viva a palavra, né? O Espírito vivifica o hábito, o trabalho, a transformação. Não vamos nos santificar, evidentemente, mas temos aqui um monte desses conceitos ditos de forma rápida, em um pouco menos de 30 minutos, para entendermos que se não quisermos, realmente podemos. Mas vemos toda uma sinalização para um caminho de luz. Se escolhemos a sombra, temos esse direito. Só que não podemos culpar Deus disso, né? Podemos encontrar o desejo de vingança dentro de nós e aplicá-lo. Mas Jesus também advertiu, porque a justiça é de Deus no sentido de que nem uma ovelha se perderá, mas também nenhuma ovelha deixará de se responsabilizar pelos seus atos. Então ele disse, quando o escândalo, a soma dos nossos causas e efeitos, vem até nós através de uma energia, se eu jogo uma bola na parede, aquela bola volta para mim. Causa e efeito. Não é? Vai encontrar um obstáculo no tempo. E aí que o Einstein entendeu, porque ele entendeu a curva do tempo. Ele colocou o espaço como uma curva. Porque a gente diz, tá, mas demora a justiça de Deus. Por quê? Porque a sabedoria é de Deus, não é nossa. Muita gente aparentemente desencarna impunemente. Né? Um amigo contou um caso de uma situação de trânsito. A vítima agredida caiu na calçada, bateu a cabeça, ficou 20 anos em coma, acordou e ficou doente, e até morrer. E a pessoa comprou a justiça, segundo eles, material aqui, por corporativismos, né, e julgamentos traiçoeiros, como sempre existiu, desencarnou depois de muito tempo, não pagou? Pagou em dinheiro a justiça e a vítima. Não é? Então, onde é que está Deus nisso tudo? A sabedoria de Deus. Nossa noção de tempo. A gente se obriga a aceitar isso não por uma questão simplesmente de conformismo. Né? A palavra resignar-se não é conformismo. Ah, é meu karma, então né, eu vou ficar... Porque karma nem é uma questão abordada por Allan Kardec no sentido que os hindus compreendem. Porque na Índia, o karma não muda. Se você nasceu numa classe social, tem que morrer lá, não pode nem olhar para os outros. Mas a causa e efeito não, nos dá uma oportunidade de transformação já nessa vida. E o Allan Kardec diz, com um pouquinho de boa vontade, já nessa vida a gente começa a ver consolo nessa lógica. Que tem que ter paciência, porque se nós prometemos milagres que nós não sabemos se eles vão acontecer ou não, porque precisa uma série de questões para fazer o que Jesus fazia. Não é simplesmente prometer a cura. Precisa autoridade espiritual. Não quer dizer que os milagres não existam, precisa autoridade moral, precisa uma série de questões que também são ditos milagres, mas são leis né, da ciência espiritual, que à medida que a nossa mente, a nossa construção vai se fortalecendo, elas vão se tornar mais importantes, né, mais fortes. Como uma cirurgia de catarata, por exemplo, né, que você tira um negócio do olho e bota uma lente. Né? Quem diria que isso seria feito? Jesus aparentemente lá pegou um barro, fez assim, curou o cego. Né? Mas havia um invisível ali, astral, científico, não era algo que descumpria a lei de Deus. Hoje, por exemplo, pela célula-tronco se pode recuperar né, a medula, aqui a coluna e se recuperar movimentos, é ciência. Jesus, que era um espírito avançado, que veio de um outro espaço-tempo, fazia isso no invisível, com uma mente poderosa. Como é que se sustenta o Sol? Como é que se sustenta os planetas em torno do Sol? Por acaso? Né? Então como é que nós chegamos até aqui e não caiu um meteoro? Né? Então nós temos que entender que existe uma programação e que, eu não esqueci da reencarnação, que inclui nisso um espaço-tempo diferente das nossas consciências para nos tornar melhores e mais felizes.
né? Eu faço um plano, um programa de escolar se eu quero passar de ano. Né? Passo para os filhos também, porque se eles são menos experientes, eu tenho que ajudar no planejamento escolar, eu tenho que acompanhar, eu tenho que levar para a escola, eu tenho que buscar da escola, eu tenho que saber como é que estão os amigos. Isso infinitamente. Deus é Pai, é presente, está conosco. E a partir, então, de que Jesus foi questionado, né, sobre a lei da reencarnação e disse, olha, o profeta esperado, que era muito esperado pelos judeus como um salvador, num rápido contexto, hoje a gente vai passar uns minutinhos, mas não muito, tá, eu prometo. Num rápido contexto da época, Jesus sim trouxe para o público a questão que era esperado um salvador da opressão dos romanos. Os romanos, para variar, né, tinham invadido aquele território e imposto, né, a sua segurança, a cobrança, né, de dinheiro, dos impostos mesmos, oferecia uma segurança pálida, porque já estavam num estado, né, de expansão mais do que a capacidade que eles podiam, apesar de ser um início ainda do Império. E, a partir dessa chegada dos romanos, a opressão então começou, tanto, né, que São Mateus era um cobrador de impostos, né? E cobrava, né? Tem uma série na Netflix chamada The Chosen, né? Muito legal e muito fidedigna, inclusive. E os romanos então ali ficaram como vilões da história. Jesus era esperado como um libertador, como foi o Moisés do Egito. Esperava-se um profeta, que era o Elias, que estava nas profecias, e Jesus disse, olha, ele já veio, vocês que não reconheceram. E era João Batista, né, que foi decapitado, né? E prometeu que mudaria, que não ficaria de pé o Império Romano que estava em expansão naquele momento. E fez muito mal, porque tudo isso estava no cristianismo primitivo, a ressurreição de Jesus não ficou escondida nas catacumbas, Jesus apareceu em público, né, e apareceu nas casas das pessoas, e ficou 40 dias por um fenômeno mediúnico de ectoplasmia. Ou seja, é possível se materializar um espírito, o ectoplasma é uma energia, né, relativamente invisível, né? Por exemplo, vamos comparar a clara de ovo, porque é até bem parecida. A clara de ovo é pequenininha, né? Ali você pega o ovo, você começa a acelerar aquele calor ali, não tem mais ovo ali. É o mesmo ovo que está ali. Mas como é que ele aumenta de volume e ocupa mais espaço, né? Porque o átomo acelerado entra numa outra dimensão. A água, a mesma coisa, são estados de matérias diferentes, né? A água que está aqui no ar, se o ar tivesse 100% seco, a gente não conseguiria respirar. O pulmão secaria, grudaria, né, uma membrana na outra, a gente morreria sufocado. Né? Quando a gente ferve, a água chega a 100 graus, vira vapor. E assim por diante. Então são fenômenos materiais de luz também, de matéria, e Jesus, então, portanto, né, como um espírito bastante experimentado nessa questão, tinha força para se materializar, sem a necessidade do ectoplasma dos outros, né, da energia dos outros. Ectoplasma é uma energia, tá? Que todos temos, que vocês recebem no passe, que nós recebemos aqui. Desta forma, a ressurreição ficou consagrada por todas as religiões, não só no espiritismo, né? Jesus ressuscitou. Eu faço um trabalho para as freiras como profissional de marketing e gravo todos os dias, né, uma mensagem. Hoje mesmo a mensagem que eu recebi era sobre a ressurreição. Não por acaso, que o acaso acho que não existe. Não existe. Ontem eu estava lendo no livro Cristianismo e Espiritismo, do Leon Denis, que é um espírita intuído muito interessante, do final do século XIX, que talvez substituísse em terceiro momento o Allan Kardec na codificação espírita, caso o Allan Kardec falhasse, sobre ressurreição. A ressurreição é nós saímos do corpo, o corpo ficou lá, os átomos se desintegraram e continuamos vivos. Então Jesus ressurgiu. Ressurreição. É o ressurgimento. Mas não é a reencarnação. A reencarnação é você voltar para o corpo, num outro corpo. Aí perguntaram para ele, mas como? Como é que posso? Velho não dá. Voltar para o ventre da minha mãe. Aí ele dizia, o que é da água, o que é do espírito, é do espírito. Ou seja, o espírito ressuscitou. Para mim voltar pela matéria, eu preciso passar por um processo novamente, que é voltar ao útero, mas de uma outra mãe, né? Não como homem velho. O espírito, então, aparece muito bem, né, nos mensageiros
a continuidade do nosso lar, aquelas câmaras, né, de redução espiritual, como se aquela mesma clara de ovo estivesse ao contrário, se reduzindo, se transformando, então nós ficamos ali como espíritos, como uma matriz, não é? Porque dentro do ovo tem um ser, né? A gente sabe. E ali, aquela matriz vai ser ligada quando houver a fecundação entre o espermatozoide e o óvulo no útero. Água. E nessa água, nós vamos voltar ao corpo. E ali, por bênção divina, um relativo esquecimento da memória. Com o objetivo de nos auxiliar a recomeçar. A nos dar esperança. Porque eu acho que eu sou perfeito. Todas as vezes que algo me tira do conforto emocional, eu acho que eu sou vítima. Ou no trânsito, ou no vizinho, na vizinha, na família, eu sou a vítima. É o que nós pensamos, né? Eu pensei isso há muito tempo. Às vezes eu ainda dou uma recaída, né? A gente vai ficando mais para lá do que para cá. Né? Vamos ter que enfrentar o fenômeno da velhice se não desencarnarmos antes, vamos ficar mais fracos, o filho não liga, o pai não compreende, a economia não ajuda, o negócio... Eu sou vítima, estou aqui sofrendo. Por que eu não evoluí? Não é? Mas então se eu não evoluí o suficiente para sair do mundo de provas e expiações, é porque Deus, que é meu pai, me quis colocar aqui. Não que meu pai carnal não tivesse responsabilidade sobre a minha educação. Porém, eu tenho que entender que não sairei deste ciclo de reencarnações até que eu pague o último centavo, disse Jesus. Eu não posso simplesmente, né, me esconder dentro do corpo para fugir dos inimigos, por exemplo. Estava lendo aqui agora, antes de vir para cá, um livro daqui, eu acho que é, onde uma batalha no Monte Castelo, na Itália, na Segunda Guerra Mundial, que não faz tanto tempo assim, né, fazem 80 anos, né, 1944, um soldado que foi para uma batalha mandado lá pelo seu capitão para morrer, né, no lugar dele, porque ele é a hierarquia do... Né, no plano espiritual, não abriu mão da vingança. Quase 50 anos, né, porque o livro já é antigo, de obsessão. Já que ele não podia fazer o pai sofrer, no plano espiritual ele fazia a filha sofrer. Né, que também tinha uma ligação ali. Numa das encarnações, porque ele não morreu. Eu não mato, diz no Evangelho, eu mato o corpo, mas eu não mato o espírito. Então amar os inimigos passa a ter um outro contexto. Passa a ter um outro contexto. Eu eliminar o problema não vai me eliminar, né, a lei de causa e efeito. Então a reencarnação é para a gente reaprender a recomeçar sem sentimentos de ódio, de rancor, de vergonha, encontrarmos o amor. Ah, que bom, né? Que mundo perfeito. Uma reencarnação basta. Não. Porque nós somos bem teimosos. Eram hebreus que Jesus pregava, e talvez nós estivéssemos lá. Uma vez Jesus disse, mas vocês não aprendem, né? Vocês parecem, né, pessoas que não querem entender. Quando precisava, a autoridade serena de Jesus e amorosa nos dizia isso. Então o Consolador prometido nos trouxe de volta ao contexto da reencarnação para que a gente reflita sobre isso. Como disse assim, né, para concluir em 5 minutos, que nós não estamos aqui impondo ideias e conceitos, porque isso é impossível. E nem é necessário, inclusive, né, a não ser que nós quiséssemos, como foi feito em todas as religiões, impor um domínio de consciências. Né? Seria bem simples. Jesus advertiu sobre isso no Evangelho, os falsos cristos e os falsos profetas. Allan Kardec preocupado também com o mundo espiritual, porque, como disse aqui o Dirceu novamente, eu repito, se o mal existe no mundo espiritual, porque o mal estava aqui. Hora que está aqui, hora está lá. É o desamor, é a mesma coisa, só em dimensões diferentes. Às vezes a memória é um pouco mais ampla, às vezes a memória menos ampla, mas é a memória. Né? Quando eu durmo, eu esqueço, eu sonho, etc. Não preciso preocupar muito com o sonho, mas eu não posso simplesmente deletar o dia anterior, a não ser que eu tenha enlouquecido. Porque perdoar não é apagar a memória. Perdoar é você agir na direção da caridade e procurar um novo caminho para aquela relação. Se não for possível nessa presença, desse momento, num momento futuro, a sabedoria de Deus é que vai determinar. Jesus, eu volto a dizer, disse, se alguém te obriga a caminhar 1.000 quilômetros, caminha 10.000. Não é escravidão, mas é a presença da necessidade do resgate que nós simplesmente não aceitamos porque o orgulho ainda é maior e mais instintivo do que o desprendimento do mal, que afeta o coração, que causa doença, que mata o corpo físico, mata as células, né, pelo câncer, pela doença autoimune, etc. A reencarnação é a porta da imortalidade da alma. Quando Jesus disse que não sairemos desse processo, que é doloroso, ninguém falou aqui que não tem dor,
Nem mesmo Jesus, né? Ele disse, haverá choro e ranger de dentes. Ranger de dentes, choro é dor, é lágrima, é vale de lágrimas e sofrimentos. Mesmo que eu tenha esperança de um mundo melhor, eu tenho que colaborar comigo mesmo para tentar me colocar melhor num mundo melhor. Isso tudo é filosofia racional, fé raciocinada, não é nada de santificador, mas até agora de questões que eu aplico como ferramenta pessoal. E aqui está falando sobre isso, é uma oportunidade de dividir isso, não é? Como um conceito que também Allan Kardec colocou, que divulgar isso é uma caridade que se faz para com a doutrina espírita. E como fora da caridade não há salvação, não fora do espiritismo, disse Allan Kardec, e através da boa vontade é que nós vamos equilibrando o nosso mau exercício das decisões de vidas passadas ou dessa, ou seja, o mal, vamos dizer assim, que fizemos para os outros, que vai retornar a nós, porque é necessário que o escândalo venha, vai voltar, de alguma forma. Se eu estiver preparado, arrependido pelo bem, eu não vou sofrer tanto. Agora, se eu não estiver preparado, se eu estiver ainda cheio de angústias, aquilo vai me pegar de surpresa ou não e eu vou sofrer as consequências, porque não seria justo. É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem ele vier, disse Jesus. Porque aí eu assumo o mal do outro, se eu faço mal e etc, etc. Não existe acaso. Não pagaremos as dívidas pela dor, mas pelo amor. Até o último centavo de amor. Caridade é uma manifestação de amor. Pela lei da reencarnação, nós um dia chegaremos a mundos melhores, mas não é para amanhã. Não adianta apressar o passo. Né? É um dia de cada vez e Jesus nos dando essa esperança, cada dia basta o seu mal. Eu somei tudo isso ao longo, né, de muitas existências e muitos livros, e aqui estou tentando aprofundar isso dentro de mim. Sendo que nós vamos conseguindo, porque eu particularmente testemunho uma grande transformação e muitos erros evitados pelo Consolador prometido, pela oração, pela fé raciocinada. Que Deus é bom, que Deus é Pai, e que esse mecanismo da reencarnação, ele é magnífico, ele é perfeito e ele é justo. Explica o mal aparente em crianças, em pessoas do bem, não é? E que nos dá a certeza de que tudo vai passar e que dias melhores virão. Porque esse é o caminho de Deus. Então, resumir isso rapidamente, né, em 45 minutos, eu acho que, se conseguir ser um pouco claro, eu sugiro que a gente continue estudando as obras, não é? Do Evangelho, do Livro dos Espíritos e outras complementares, mas essas são as principais para que se entenda o Livro dos Médiuns, e que a gente tenha nisso um consolo real, e que se mudarmos uma fração nessa encarnação, que seja movimento de um verme, de uma lesma na direção do bem, os nossos mentores vão comemorar. Porque se consolidarmos uma dessas virtudes, ela vai ser infinita. Sendo que os vícios, eles vão passar. Porque Deus é perfeito, nós somos seus filhos e seremos a sua imagem e semelhança. Isso está cientificamente comprovado, filosoficamente refletido, né? E cada um segundo as suas obras. O caminho, o tempo, a velocidade e a transformação é pessoal, né? Justamente por isso. Eu agradeço então a atenção de vocês. Eu vou pedir que novamente a gente feche os olhos para depois o pessoal chamar para o passe. Que o Senhor nos ajude a tornarmos o verbo ação na escolha de melhores decisões, na certeza de que a morte não existe e que Jesus venceu o mundo. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos dar com clareza e com lógica essa compreensão de que nós somos imortais, independente de quem sejamos, de onde estejamos, de como estejamos, a vida é infinita, e essa bênção nos dá a vontade de viver e de nos solucionarmos. Abençoe os nossos inimigos, sejam eles quem estiverem, que não sejamos inimigos de ninguém mais, que consigamos refletir sobre a guerra que nos trouxe a tantos sofrimentos, sejam elas coletivas, pessoais, e que possamos, Deus, ao aceitarmos aquilo que pedimos como a Tua sabedoria, na Tua vontade, recebermos com humildade aquilo que nos encontra no caminho. Seja feita a Tua vontade, que a nossa fé se aprofunde a cada segundo e que assim seja. Muito obrigado. Desculpe que se eu passei aqui demais.